tarde a todos. Doutora Silvana, muito obrigado pelo convite. Vamos direto ao ponto. Eu tenho a experiência de ter sido diretor de operações e técnico do SEBRAE, e lá, numa missão de educação empreendedora para crianças e adolescentes, eu tive a minha epifania e o meu momento de entrar nesse mundo da inovação em 2012. Eu quero pedir a licença de vocês de ser bastante assertivo e bastante direto e tentar compartilhar com vocês algumas experiências que sejam úteis para o trabalho de vocês nas empresas, nas indústrias, e esse trabalho incrível que a UBQ faz, porque, no final do dia, os operadores da inovação são as senhoras e os senhores, são cada um de vocês que estão na operação diretamente fazendo acontecer. E eu falo isso porque as empresas, as grandes empresas, as médias empresas e as pequenas empresas, elas não querem inovar. Elas não querem inovar. Elas querem aumentar a produtividade, elas querem aumentar a receita e, de alguma maneira, às vezes, entender como é que está acontecendo essa mudança de mercado. Mas o assunto startups, o assunto inovação, ele está numa hype bastante forte e faz com que a gente acredite, então, de que as empresas estão trabalhando a inovação. Na verdade, elas estão trabalhando numa dimensão muito mais restrita do que a mudança dos tempos acontece e exige, né? Aquela frase de que os nossos pais viveram uma época de mudanças e nós, estão me ouvindo? Só um pouquinho. Alô, alô. Alô? Acho que deu problema mesmo. Tenta lá, que é importante. Vamos lá. E nós vivemos uma mudança de época. A gente tem o privilégio de viver numa época de mudança, é diferente de uma mudança de época. Eu quero, então, começar falando disso, conformismo e originalidade. Como é que é essa dialética, como é que vocês, no dia a dia da operação, trabalham com isso, né? Eu brinco falando que as empresas, e é muito sério, não querem inovar, elas querem aumentar a produtividade, aumentar a receita, reduzir custo, porque vamos pegar o centro de P&D da maior indústria do país, não vamos falar nem de Minas, pegar uma grande indústria brasileira, né? E cada um de vocês imagine, então, o melhor pesquisador desse melhor e maior centro de P&D do Brasil. Se eu pudesse chamar cada um ao palco aqui por um minuto para dizer o que é a motivação, o que pensa e que energia sente quando acorda o melhor pesquisador do melhor e maior centro de P&D de uma grande indústria no Brasil. Alguém se arrisca a dizer? Eu acho que a maioria de nós pensa assim, nossa, hoje eu vou inovar, hoje eu vou fazer um desenvolvimento incrível, né? Não é isso? Não é mais para isso? Sim? Eu acho que não. Eu acho que a grande preocupação dele é preservar o emprego. Essa é a razão essencial. E ele segue todos os manuais de fazer tudo certo para que aquilo aconteça. Só que o mindset digital, que é um pouco que a gente vai compartilhar com vocês hoje, ele traz novos requerimentos, né, novas exigências da alta liderança, da diretriz, e que vai ter reflexo na vida de vocês. Porque um amigo meu, Gustavo Caetano, ele fala dos glóbulos brancos nas empresas, né? Então, quando surge a inovação, os glóbulos brancos, que são aqueles responsáveis por combater os vírus e aqueles que vão, de alguma maneira, destruir o nosso corpo, eles aparecem, né? Aparecem para combater todo elemento estranho, todo elemento novo que invade o organismo. E ele brinca que, nas empresas, os glóbulos brancos são o RH, o jurídico e a comunicação, que estão ali para combater a inovação e, de alguma maneira, não permitir que ela evolua. É um pouco brincadeira, mas é também um sentimento que a gente carrega. As coisas não fluem nas empresas. Muitas caixas, muitos donos, muitos chefes, muitos cartões de visitas. Então, eu começo tentando desmistificar um pouco essa lógica da indústria 4.0, que foi o conceito, como vocês já ouviram diversas vezes, né, vindo dessas ondas das revoluções, a primeira máquina a vapor, energia elétrica, e a gente esquece, né, a energia elétrica permitiu locomotiva deslocar mercadoria mais rápido, navio andar com mais velocidade, mercadoria circular, PIB crescer, depois a revolução da TI eletrônica e agora
essa digital que tem uma nuance e que está mudando muita coisa. Vou compartilhar com vocês a Singularity também, acho que todos vocês, ou a maioria, conhece, é um projeto incrível nos Estados Unidos, da Google, da NASA, e o vestibular lá é muito simples, você tem que responder uma só pergunta: se o seu projeto impacta a vida de 1 bilhão de pessoas. Se impactar, você pode ficar 1 ano estudando na Singularity. Todo ano eles se reúnem para compartilhar as tendências de tecnologia de futuro, e esse ano eles falaram isso: daqui a 13 anos, com $1.000, a gente vai comprar o poder computacional equivalente ao cérebro humano. Eu não estou falando de um assistente administrativo, eu estou falando do máximo da capacidade do cérebro humano de desenvolver um algoritmo, de formular soluções, de encontrar caminhos, de fazer análise de milhões de documentos, e isso, de repente, está à disposição de cada um de nós por esse valor, né? Por $1.000. Daqui a 4 anos, o mundo inteiro vai estar conectado na internet, e isso parece trivial, mas não é, tem um impacto exponencial em relação à velocidade da circulação de riqueza e de produção de riqueza também. Falaram que a vida humana se tornou uma questão de engenharia de software, tal o avanço computacional, do sequenciamento de DNA, e as organizações não mudam até que todas as pessoas mudem. Os maiores problemas do mundo são também as maiores oportunidades. Ser exponencial é conviver com a incerteza e se atualizar sobre tudo um pouco. Criatividade, empatia e coragem são as chaves para o futuro. Nossas premissas sobre o mundo limitam o nosso pensamento, e isso faz muita diferença. Eu estava falando com vocês de 2012, eu fui nessa missão de educação empreendedora para crianças e adolescentes, e a Fundação Kaufman é um lugar incrível no Kansas, e um cara chamado Gary Schuniger contou todo o ciclo de evolução e desenvolvimento de um negócio, de uma startup. Ele é uma pessoa que é especialista nisso, e, de repente, ele parou para me contar a história que me marcou e que foi o shift point na minha vida para entender o que a gente está vivendo nesse momento de disrupção. Ele contou a história de um negro na década de 20 do século XX, no sul-americano, que era profundamente racista, né? Ele era neto de escravos e, óbvio, não tinha tido nenhuma formação, era uma pessoa humilde, mas ele desenvolveu a tecnologia para fabricar gelo, o que naquela época era a mesma coisa que fabricar ouro naquele lugar, né? E ele teve que contratar uma pessoa de pele branca para fingir que era o dono da empresa, para que ele pudesse, então, prosperar. E o avô desse empreendedor se tornou um banqueiro, e, junto com Gary, que me fez essa apresentação, escreveram um livro chamado Casa de Gelo, Ice House, né? E ele fala, e a gente tem um senso comum, e a palavra inovação e a palavra empreendedorismo, elas são poluídas de um significado já meio desgastado, porque o Gary falou comigo o seguinte, depois dessa palestra incrível que ele fez para o nosso grupo: Fábio, entenda que empreender não é abrir um CNPJ. Empreender é permitir que pessoas comuns façam coisas extraordinárias. E aí ele cita esse exemplo. Porque a gente associa empreender com abrir uma lanchonete, abrir um restaurante, abrir uma loja, e aí os nossos pais falam: não, isso não é para nós, não tem empresário na nossa família, ou conversa com seu tio. E o Gary desconstrói isso com um caso que tem praticamente 100 anos, dizendo que pessoas comuns fazem coisas extraordinárias. E a revolução digital, que não é essa indústria 4.0, que vendem para nós, que vendem para as indústrias, porque, no final do dia, o empresário, o diretor da grande empresa, ele acha que, se ele comprar o equipamento e a tecnologia nova das grandes fabricantes, ele está resolvendo o problema de tecnologia na empresa. Mas, na verdade, é uma questão muito mais sutil, que tem a ver com o empoderamento que jovens, e aí eu vou começar a falar de startups, passaram a ter a partir de 1993, com o advento da internet, e começaram a fazer uma revolução. Porque o mundo tem muitas pessoas extraordinárias. Tem Einstein, Zuckerberg, enfim, o Papa Francisco, tem muitas pessoas extraordinárias. Mas o mundo se move, na sua maior intensidade, por pessoas comuns, como nós, que fazem coisas extraordinárias, com resiliência, com perseverança. Então, o Gary foi trazendo esses exemplos. E o mundo das startups, que também é uma outra hype que está um pouco exagerada, tem um pouco de oba-oba, de onda em cima disso, ele, de fato, está trazendo uma disrupção que eu vou tentar compartilhar com vocês. Então, o primeiro desafio não é saber qual é o novo relatório da McKinsey, ou da Century, ou da Price, ou de qualquer grande consultoria, sobre o que é a indústria 4.0. Né? Para vocês terem uma ideia, a Century já fala em indústria X.0,
Porque, na verdade, tem uma exponencialidade que essa lógica das 4 revoluções já não abraça mais. Tem sutilezas, tem filigranas de entendimento que transcendem esse número 4. E a gente precisa ser capaz de fazer novas perguntas. Eu gosto de dizer que a disrupção é quando a gente é capaz de olhar para onde todo mundo está olhando e enxergar o que ninguém está vendo. E, quando isso se revela, se torna óbvio, né? Então, uma brincadeira, se eu pudesse sugerir 2 cidades para a gente percorrer, como se fossem as distâncias mais perto, uma das outras, e pegasse Tóquio, no Japão, e Jakutsk, na Rússia, me parece que talvez pode não ser a mais próxima, mas é uma das mais próximas no mapa, certo? Vocês estão olhando para onde todo mundo está olhando. Só que, se de fato eu quiser ir de Tóquio para Jakutsk, no Japão, eu vou gastar 7 dias em escala de voo. Entende? Na verdade, é a distância mais longe. Então, esse é o conceito principal. A gente precisa ser capaz de fazer novas perguntas, e as perguntas são muito mais importantes do que as respostas que, eventualmente, a gente está buscando. Porque a gente tem que ser capaz de olhar para onde todo mundo está olhando e enxergar o que ninguém vê, para a gente conseguir dar um passo e ir além. Nós todos aqui, ou quem tem mais de 35, 40 anos, fomos criados de uma maneira a vencer individualmente, né, egoisticamente. Eu vou fazer o melhor vestibular, eu vou fazer o melhor curso superior, eu vou comprar o melhor carro, eu vou ter o melhor apartamento, eu vou casar com a moça ou com o moço mais bonito, eu. E, na verdade, há alguns meses atrás, eu estava na casa do meu irmão e o meu sobrinho estava lá sozinho, jogando um jogo e conversando, e eu descobri que ele estava jogando com 12 pessoas, um jogo de estratégia, onde cada um tinha um papel na mesma tela das 12 casas diferentes, né? Então, tem um jeito de aprender, um jeito de fazer, um jeito de se relacionar, um jeito de criar valor, que é muito mais coletivo do que a maneira com que nós fomos criados. Eu posso garantir para as senhoras e para os senhores, das empresas aqui representadas, que um jovem talentoso não almeja trabalhar em nenhuma das empresas que estão aqui presentes. O jovem que tem uma capacidade tecnológica, que tem a capacidade de formular um modelo de negócio, ele não quer ter um emprego numa empresa tradicional, xaropinha, uniformizadinha, bonitinha, que, infelizmente, é o ciclo da indústria. A indústria precisa ter protocolos, precisa ter processo de segurança, uma siderurgia, uma mineração, enfim, qualquer grande empresa. Só que a gente tem que aprender, como o Gartner ensina, a ter uma cultura bimodal. A gente precisa ter núcleos que praticam a inovação, que lidam com o talento e com esses processos de uma outra maneira, eu diria, menos protocolar, né? Mariana, por exemplo, é uma menina que formou em administração de empresas em Itajubá, filha de um administrador de empresas, um pai de família tradicional e simples. Mariana tentou uma startup, quebrou a cara, não deu certo, tentou outra. Ela desenvolveu um software que vai num sensor e vai no pivô de irrigação. Boa tarde, senhoras e senhores. Das lavouras, né? Okay, e ela maravilha. consegue economizar até 70% do uso da água. Alguém aqui já tinha ouvido falar da Mariana, da AgroSmart? Pois é, teste. poucas pessoas. Oi, teste. A Mariana foi convidada para a Singularity e ficou Maravilha. 1 ano lá porque o projeto dela podia impactar a vida de 1 bilhão de pessoas. A Mariana é uma pessoa comum que fez uma coisa extraordinária e está aqui no nosso quintal, está aqui pertinho da gente. Da mesma maneira, o Daniel, da 3D Lopes, um menino que se formou no UFMG, depois no ITA, ele tem um propósito, ele tem um sonho. Mariana também tinha um propósito, né? Nós temos empregos, eles têm propósito, tem uma sutileza, tem uma diferença que faz uma distância incrível. O Daniel, programa Ciências Sem Fronteiras, foi para os Estados Unidos, Universidade de Iowa, viu um papel no cartaz da faculdade, num mural, dizendo de um torneio da NASA de construção de um protótipo de um robô de outro planeta, se inscreveu online, formou time com um grupo que estava no MIT, esse time mudou ele de faculdade, conseguiu fazer isso, e o Daniel foi um dos vencedores desse torneio americano da NASA de construção de um protótipo. Daniel é muito habilidoso com tecnologia, filho de 2 funcionários do Banco do Brasil, e essa foto é a exata imagem onde a prótese que o Daniel faz com impressão 3D, e ele tanto fabrica a impressão 3D quanto faz o design da prótese e a programação, onde essa menina que nasceu sem um antebraço, a mãe está vendo pela primeira vez o movimento da mão dela, né? Pensa uma mãe que teve uma filha
que não tem um antebraço, mexer a mão. O Daniel está vendendo produto ou ele está vendendo valor, né? Então, esses jovens, eu diria assim, que não têm tanta ambição, mas têm muita motivação, começam a aparecer com mais intensidade nesse nosso cenário, né? Porque a gente vive essa era do empreendedorismo 4.0, na verdade. É muito mais do que a indústria 4.0. Uma economia de colaboração, onde formar time e trabalho em rede faz a diferença. E aqui a primeira mensagem é essa. Startup não é um ornitorrinco rosa, entende? Não é uma espécie da fauna bonitinha ou diferente. Startup é uma cultura que abraça os novos comportamentos e as novas tecnologias inerentes aos modelos de negócio de futuro. Aqui a perspectiva de criação de uma visão de futuro, né? São jovens na Inglaterra, uma fábrica mudou, foram chamados a dizer o que iam fazer. E aqui uma manchete do New York Times, eu brinquei, Minas Gerais assume a liderança mundial da produção de patentes, se essa fosse a manchete que eu quisesse ver escrita. Esses jovens todos têm uma manchete, têm um sonho, uma vontade grande de deixar um impacto, de deixar um legado, e, rapidamente, tudo com o qual nós não fomos nutridos, nem nós não fomos informados, né? Quando a gente tinha 17 anos, o mundo parou de girar, e o pai, a mãe, o tio, o cachorro, o papagaio, só tinha uma pergunta para a gente: que vestibular você vai fazer, meu filho? E essa obsessão a gente reproduz para os nossos filhos. E o mais grave, e eu diria até perigoso, é que nós levamos a sério a crença cada vez menos verdadeira de que o nome do curso superior nos dá uma identidade profissional de vida, entende? E cada vez menos isso acontece. Se cada um de nós pudesse voltar aos 17 anos, eu pergunto, quem teria muito mais convicção para fazer a escolha do curso superior do que teve quando tinha 17 anos? E eu aposto que vocês teriam menos segurança para fazer essa escolha se pudessem voltar no tempo do que tiveram quando fizeram. Os pais não conversam com o filho sobre legado, o pai não pergunta para o filho ou para a filha: minha filha, o que você curte, o que você tem muita vontade de fazer, mas a gente já joga eles nessa vala comum de uma automação, de uma automatização, onde ele tem que acreditar que ser médico, ser engenheiro, ser administrador, ser advogado, etc., vai realizar. O que é uma grande mentira, né? Nos últimos 6 anos, esses jovens fizeram tudo o que a gente mandou, inclusive MBA e mestrado, e estão desempregados. Então, o ponto aqui existe um jeito diferente de se encontrar com um propósito, que pode passar por fazer o curso superior ou não, é desejável que o faça dependendo da escolha que faz, mas muitos o estão fazendo de uma maneira diferente, e esse é o jeito das startups. Que futuro queremos, né? Então, a importância de uma comunidade de startups, e a gente realizou um evento, a doutora Silvana nos prestigiou, na quinta-feira passada, a gente teve um público itinerante aí de 1.000 pessoas ao longo do dia, no Teatro do SESI, exatamente trazendo grandes multinacionais como Johnson & Johnson, Natura, General Electric e outras tantas, para falar como eles se relacionam com startups, porque não importa qual é o tamanho da sua empresa ou o nome da sua empresa, com certeza existe muito mais inteligência fora da sua empresa do que dentro da empresa. Então, você se relaciona com a inteligência de outra maneira. Você pode se relacionar com esses jovens, não necessariamente de uma maneira a que sejam fornecedores, até porque eles nunca passariam pela área de suprimento de nenhuma das empresas de vocês, porque startup não tem ISO 9000, não tem mais de 20 funcionários, não tem plano de saúde, não tem receita recorrente segura. E eles é que estão fazendo, em grande medida, essa transformação, né? Essa Solvay Conference, desde 1911, reúne grandes mentes do planeta para debater questões científicas de como deixar o mundo melhor, né? E essa aí, a de 1927, tinha 3 figuras inexpressivas, o Einstein, o Heisenberg e o Bohr, que ganharam o prêmio Nobel, para mostrar que, em algum momento do tempo e do mundo, existem pessoas que se unem por propósito, se unem para fazer a transformação. Da mesma maneira, esses 8 caras que tinham um chefe muito mala, resolveram largar o chefe e criar a própria empresa, a Fairchild, que depois virou essa microempresa chamada Intel, aí, que é um colosso global, né? Propósito, curtição, união. Esses caras também, eu não sei se vocês conhecem a PayPal, né? Foi uma startup que eles criaram, esses todos ali que estão no círculo. Eu não sei se vocês lembram de uma pintura antiga, que são cachorros jogando baralho,
e eles estão imitando aquela imagem na fotografia, mas a PayPal era um plugin que você botava, o primeiro que você botava na internet, no site, para vender com cartão de crédito. Então, esse tanto de pessoas se uniu e criou essa startup. Tem um jeito de fazer, um jeito exponencial, um jeito digital, a estratégia de engajamento, de aquisição do cliente, de relacionamento, tudo digital. E esse jeito é tão poderoso, e tem a ver com propósito, tem a ver com curtição, tem a ver com música, com cerveja, com pizza de madrugada, né? Não é uma coisa de entrar às 8 ou sair às 5. Que olha as pequenas empresas, que depois que eles venderam e cada um ficou muito rico, eles criaram. Aqueles 3 primeiros ali criaram o YouTube. O outro, não sei se vocês conhecem, chama LinkedIn. O terceiro criou a Tesla, e assim por diante. Porque existe um jeito virtuoso de criar um negócio poderoso no mundo digital. A gente chama de unicórnios, aquelas startups que rapidamente passam a valer mais de $1 bilhão, né? Eles estão mudando o mundo, esses caras, e o jeito com que eles se relacionam com a maneira de empreender, com a maneira de criar valor dentro da cultura startup. Todas essas marcas que a gente vê do Vale do Silício, nenhuma delas foi importada de fora. Nenhuma delas precisou de vir de nenhum país para o Vale do Silício. É todo um crescimento congênito, né, um crescimento endógeno que tem a ver com isso. E uma síntese aí nessa era do WhatsApp, em 98, o Yahoo recusou comprar o Google por $1 milhão. Os fundadores do Google quiseram vender, o Yahoo, não, eu sou o Yahoo, cara, eu vou comprar Google. Em 2002, ele entendeu que foi um erro e tentou comprar, 4 anos depois, um pouquinho mais caro, né? De $1 milhão para $3 bilhões. Mas aí o Google pediu 5. E o Yahoo, não, você está louco? 2 bilhões a mais, estou fora, não quero isso não. 2004, 6 anos depois, Google abre capital e passa a valer 23. 2008, o Yahoo recusou ser vendido por $40 bilhões para a Microsoft, né? Pô, eu sou Yahoo, como assim 40 bilhões? Foi o segundo erro deles. 2016 foi vendido por $4 bilhões para a Verizon, e o valor de mercado atual do Google é $550 bilhões. Entende? Isso é só uma síntese de uma história curta de muitas outras que estão se repetindo no mundo digital. Mas eu suspeito que vocês estão fechados dentro das portas das empresas de vocês e não estão se atualizando em relação à velocidade com que as coisas mudam. E não importa o quão poderosos e eficientes vocês são no Lean, quão poderosos e eficientes vocês estão nos processos de melhoria dentro da empresa, porque tem uma nuance nisso que vai além do processo e que tem a ver com o modelo mental e tem a ver com a necessidade da liderança de vocês mudar, né? O gênero ficção científica ele foi criado com essa obra da Mary Shelley. Ela criou o Frankenstein, uma mulher, uma autora, e então inaugura-se, em 1816, o gênero ficção científica, que a gente curte, tem vários filmes, enfim, Netflix, Blade Runner, muitas coisas legais, né? O que eu quero trazer com isso é que, hoje, o que a gente é capaz de pensar, com certeza, pode acontecer. O meu sonho é estar vivo ainda para ver o teletransporte, igual tinha na Jornada nas Estrelas, e eu acho que eu vou conseguir. Mas por que eu estou falando isso? Em 1816, ela começou a lançar conceitos dentro da criatividade dela, da capacidade de sonhar, de pensar grande, de pensar fora da caixa. Uma mulher escritora, falar em ficção científica, falar da composição de um corpo humano com pedaços de máquina, né? E o que acontece hoje, 2018? A Mary Shelley tinha razão. Hoje, um ser humano biônico, montado e preenchido, de alguma maneira, com componentes eletrônicos e digitais, é cada vez mais realidade. Então, cuidado com aquilo que vocês acham que é ficção científica. Cuidado com aquilo que vocês têm certeza de que não vai acontecer na vida de vocês, não vai acontecer na empresa de vocês. Porque a diferença é que o ciclo da mudança agora é mais curto. Em 2015, eu fiz um estudo sobre labs around the world, isso não tem nada a ver com lab de P&D, mas lab de startups, né? E várias empresas, a Sephora de cosmético, a Visa, a Amazon, muitas multinacionais do mundo trabalham com esse conceito de lab. Eu gosto muito do da Johnson & Johnson. Olha só a proposta de valor. Johnson & Johnson Innovation procura impactar positivamente a saúde humana através da inovação. Fazemos isso ajudando os empreendedores a realizar seus sonhos de criar soluções de saúde que melhorem a vida das pessoas ao redor do mundo. Trabalhamos lado a lado com os inovadores ao longo de sua jornada, fornecendo uma troca robusta de ideias e recursos para sustentar o sucesso deles. Está entendendo?
Não está escrito o balanço da empresa, os stakeholders, os acionistas, eles estão falando do outro o tempo todo, que é a maneira mais inteligente de buscar atrair para perto da sua empresa os melhores talentos, porque são pessoas que curtem o que você faz, que curtem o que você fala e que curtem a maneira com que você busca se relacionar com o ecossistema de startup. A gente não está falando aqui só de ter fornecedores inovadores, mas a gente está falando das empresas de vocês serem protagonistas do fortalecimento de uma comunidade de startups, que hoje, a meu juízo, é o fator principal de diversificação de economia. Mais do que a gente atrair uma nova fábrica com 5 ou 10 mil funcionários, o impacto de uma comunidade de startup tem sobre uma economia é muito mais robusto, né? E o ser humano, desde a pedra lascada, ele está buscando essa extensão do nosso limite, essa expansão da capacidade humana. A evolução da pedra lascada, eu diria que foi uma vara de bambu para derrubar uma fruta, e a vara de bambu 2.0 era aquela que tinha uma latinha para que a fruta não caísse no chão. E agora a gente chega no Big Data, na inteligência artificial, no âmbito desse tsunami digital, né, que muda as relações de trabalho, gera necessidade de novas capacidades. E eu gosto muito dessas duas imagens, das telefonistas das décadas de 40, né, comutadoras, e do Jobs. Pergunta rápida, sem truque. Qual é a foto mais antiga aqui? Claro que é a preto e branco, certo? Certo? Errado. Porque essa foto gastou 50 anos para ficar velha. Quem quer ter um iPhone 1, levanta a mão, por favor. Entende a sutileza? A foto do Jobs gastou 6 anos para ficar velha. O ciclo da velocidade da mudança é outro, e ele é muito mais curto. E a mudança vem, e volta, e vem, e evolui, e avança, muito mais rapidamente do que a empresa que vocês trabalham dá conta de gerenciar, né? Essa é a chamada exponencialidade que está chegando com cada vez mais força. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo, lá na Holanda, eles quiseram assumir o desafio de construir uma ponte de aço sem intervenção humana. Está sem som. A impressão 3D, a manufatura aditiva, são camadas superpostas com alta precisão, e eles se deram a tarefa de fazer essa ponte. Aí você vê esse vídeo, você vê o protótipo que eles estão fazendo, você vê os braços robóticos construindo a ponte, pode aumentar um pouquinho, sem intervenção humana. Você vê um menininho passando, e aí vem um desenho animado, e de repente você toma um tapa no estômago de saber que essa ponte está sendo construída em Amsterdã, na Holanda. Então, se eles estão fazendo uma ponte de aço sem a intervenção humana, vão fazer cadeira, vão fazer mesa, vão fazer carro. A China já faz casas pré-fabricadas com impressão 3D e uma desmobilização incrível da necessidade de mão de obra, né? Aqui, matéria da revista Exame, imprimiram o útero de uma rata numa impressora 3D, o bioprint, e ela pariu, ela teve ratos com o útero biológico impresso numa impressora 3D. Então, a gente acha que isso é futurismo, que isso é uma realidade que ainda vai demorar, mas isso vai transformar de uma maneira absurda a vida da gente em muito pouco tempo. Eu construí uma casa para minha sogra com impressora 3D, então vocês verem que é uma tecnologia útil, né? Não é uma coisa tão do futuro assim. E, de novo, surfistas de tsunami são aqueles que passaram a enxergar negócio disruptivo. Quem sabe surfar no mar aqui, levanta a mão, por favor. Eu não sei, então abaixa a minha mão. Só que não fique triste, aliás, fique mais triste, porque agora não basta você aprender a surfar uma onda, você tem que ser surfista de tsunami. Entende a sutileza? A diferença é mais difícil, é mais desafiador, né? E, a partir de hoje, quem sabe jogar xadrez, levanta a mão aqui. Pois é. E quem levantou a mão com orgulho besta de saber jogar xadrez, aprendeu com 12 anos, e se acha um pouco melhor do que a maioria que só sabe jogar dama, na verdade, a partir de agora, a gente tem que aprender um jogo como esse, a cada semana. Entende? Quem usa aqui 5% do que aprendeu na faculdade, no seu dia a dia do trabalho, levanta a mão, por favor. 5%. Uma pessoa e meia. A outra não teve coragem. 3%. Está entendendo?
E ainda nós estamos empurrando essa juventude para um precipício de acreditar que ela vai condensar num certificado as suas capabilities, né, de sobreviver no futuro. A partir de agora, a gente tem que aprender a conviver com incerteza. É o oposto do que a gente foi criado, é o oposto do que os nossos pais buscaram para nós. Segurança. Não existe a menor segurança, a menor possibilidade da gente trabalhar com segurança. E esse é o paradoxo, porque a indústria precisa de segurança, precisa de protocolos de produção, mas ela tem que saber aliar isso com uma maneira mais versátil de fazer acontecer, né? O que você tem que decidir, você é você mesmo, é cada um de vocês, é a época que a gente quer viver. Porque tem gente que ainda vive na época desse anúncio. Quando a Camel falava que os médicos fumavam mais a marca Camel, como um atributo de valor para o cigarro, né? Então, tem gente que ainda vive nessa era, ainda está acostumado com essa propaganda antiga e acha que o seu mundo não vai mudar pela maneira com que consegue enxergar o mundo em que vive. E é aquilo que eu falava com vocês, o mindset digital não é mais a era do plano de negócio, mas é a era do modelo de negócio, é a era de interagir com essas tendências e absorver um pouquinho daquilo que pode ser útil para o seu dia a dia. Eu sei que é muito difícil, porque os glóbulos brancos das empresas eles estão ali todos os dias para matar essa vontade de fazer pequenas evoluções. Mas o mindset digital é o que faz a diferença, muito mais do que a tecnologia que é trazida pela indústria 4.0. Eu gosto muito dessa imagem, eu estou caminhando para o fim. O senhor Hilton, né? Em 1929, ele começou a comprar prédio, a crise americana, a reformar, a construir um império gigantesco, né? Pensa o cara ter 680 mil quartos de hotéis em 93 países. Aliás, pensa o inferno que é a vida desse Hilton e da família dele, em camareira, licença ambiental, gestão de frigobar, restaurante, recepção, IPTU, hóspede chato, reclamação, né? Um inferno, mas é um caso de sucesso. O cara, nessa época, em 1934, ele foi capa da Time, né? Então, merece o nosso apreço. Só que, de repente, em 4 anos, tem uma startup que alcançou 650 mil quartos em 192 países. Airbnb. Todos nós conhecemos. De quantos quartos ela é proprietária? Hein? Nenhum. Entende? E a indústria hoteleira está aí. Ah, mas eles não pagam impostos igual os taxistas. São os taxistas reclamando do Uber. São os taxistas. Não, tem que mudar a lei. Está mudando a lei é para permitir esses novos modelos de negócio, entende? Um império como o Hilton sendo, eu não vou dizer destruído, porque ainda tem espaço no mercado para os dois, né? Mas ele gera disrupção, ele gera mudança, ele gera novos entrantes em novos mercados. Jovens, eram 3 amigos, né, que se uniram para construir esse projeto. Da mesma maneira que o Uber, eram 2 amigos na porta de um hotel, depois de uma balada em Paris, e não conseguia pegar um táxi, nem que eles pagassem $1 milhão, não tinham o raio do táxi ali, e o hotel não tinha telefone, e o táxi não chegava, e indignados e bêbados, eles resolveram criar uma startup chamada Uber, né, que hoje vale mais do que a Petrobras. Tudo bem que não é grande vantagem, vale mais do que a Petrobras hoje, lamentavelmente, mas $50 bilhões não é pouco em nenhum lugar do mundo. Então, uma startup, e depois, DJ, vai ter um som no próximo vídeo, você já está preparado para isso. Essa é uma tecnologia americana muito bacana. Essa caixinha projeta luz, você pode comprar, ela vai na sua camisa, no chão, na parede, na cadeira, e você digita o teclado, né? E as letras aparecem. Então, uns caras na França olharam para essa tecnologia, olharam para onde todo mundo está olhando e descobriram o que ninguém estava vendo, né? Quem precisa de um celular aqui, levanta a mão, por favor. Mentiu quem não levantou a mão, porque a gente precisa mais do celular do que a esposa, o marido. Pelo menos a gente interage com ele com muito mais frequência, né? Olha o que os caras fizeram. A gente não precisa de um celular. A gente precisa da funcionalidade de um celular. Entende? Olharam para onde todo mundo estava olhando e enxergaram o que ninguém está vendo. Onde que vai ficar toda a indústria eletroeletrônica de produtos físicos digitais? Onde que vão ficar todos os empregos de manutenção de aparelho celular. Ok? E essa disrupção, eu poderia ficar dias aqui trazendo para vocês cases e cases disso. Bom,
Pensando nisso, a Federação das Indústrias, em 2015, me incumbiu de pensar uma maneira de se relacionar com startups. A gente criou um projeto chamado Aceleração FIENG Lab. Tem todos os bichos e todas as tribos, tem entretenimento, tem saúde, tem eficiência logística, sustentabilidade, e a gente construiu esse aquário para inspirar a indústria. Fica lá no Vila da Serra, no Projeto Atmosfera, na Alameda do Ingá, número 16, convido todos vocês a visitarem. E foi um programa que deu super certo, a gente lida com todo tipo de tecnologia, a gente traz esses talentos para perto de nós, e hoje a gente desenvolveu um serviço, somos contratados da Gerdau, com muito orgulho, da Secretaria de Estado de Planejamento e outras empresas, Gerdau está aqui, né? A gente tem 2 desafios com as startups, então as grandes empresas estão correndo o risco de contratar ou de mobilizar um grupo com uma metodologia específica para, no mínimo, melhorar o termo de referência de alguma contratação, que não tem nada mais atrasado nas empresas do que a área de suprimentos, né? Você pede uma determinada demanda, ele dispara 1000 e-mails, recebe 117 respostas, se as 117 forem horríveis, ele vai te dar as 3 menos horríveis e você sai feliz com aquele processo incrível, todo certificado na ISO, que foi muito bacana, né? Então, é isso que a gente está fazendo, a gente está trazendo a disrupção para as grandes empresas, e quem quiser conversar sobre Challenge, a gente também está à disposição. Falamos com vocês desse grande evento que a gente fez, foi muito top, a gente trouxe pessoas da área de saúde, da área de cosméticos, a General Electric, uma empresa com 220 mil funcionários, falando como ela entende disrupção, e foi muito bacana. Antes de mostrar esse vídeo, eu quero perguntar para vocês o seguinte, quem aqui usa pochete? Não, não levanta a mão não, porque é um mico do século, né? Por favor. Mas guardem uma coisa na cabeça de vocês. Todos nós temos uma pochete mental, gigante, que a gente carrega todo dia, mas a gente se acha moderno, a gente se acha melhor que as pessoas. Cada um de nós se acha um pouquinho mais atualizado do que somos na realidade, né? E esse vídeo com som, meu caro DJ, ele retrata muito bem essa experiência. Aumenta o som um pouquinho, por favor. Fala, Choque, beleza? Opa, boa noite. Cara, senhor. tudo numa bisoiada aqui na loja. Sim. Onde é que eu encontro pochete, hein? Não entendi. Pochete aqui de cintura, que eu prefiro até aquela que tem 2, que dá pra botar cheque, dinheiro. Não, pochete não tá usando mais, pô. Já saiu de moda, já. Hã? Pochete já saiu de moda, já. O que saiu de moda, cara? Sim. Fica na televisão o tempo todo. Qual televisão que tem isso? Manchete, tem as novelas lá. Chica da Silva, Pantanal. Não, a Manchete faliu, senhor. Ali? Manchete faliu. Eu também não assisto muita TV, né? Imaginei. Eu assisto, assim, jornal, assisto web, adoro essas coisas assim. A Hebe você assistia, né? Não assiste mais, né? Acabou o programa dela? Não, a Hebe morreu, né, senhor? Que isso, cara? Morreu quando, Hebe? Já tem tempo já, inclusive acho até que já reencarnou já pelo tempo. Sensação estranha, cara. Sensação que as pessoas me falam as coisas que estão acontecendo. Mas eu sei que essa tecnologia que ficam implantando aí pra gente sem perguntar se a gente quer, tipo secretária eletrônica, depois a gente fica... Ninguém se fala mais no olho no olho. Pois é, deve Que ser. doideira, Manchete faliu, bicho? A faliu. Xuxa sem Manchete é o quê? A Xuxa, ela tá na Record agora. Ainda bem que não é Globo. Xuxa na Rede Globo não funciona, né? Só vou pedir uma coisa pro senhor. Aqui dentro não pode fumar, não. Desde Isso aqui quando, cara? Não, desde que eu nasci. Não pode Que fumar isso, cara? dentro. Isso aqui é um estabelecimento. E não pode fumar em estabelecimento comercial desde que você acha que está onde? Eu tô em 2015. É por isso que o país está como está. Deve estar todo mundo com medo aqui de quem? De Fernando Collor. Oh, meu senhor. Caçador de Marajá. Chegou a hora de acabar com os Marajás, está todo mundo com medo. Fernando Collor já entrou, já deu merda, já saiu e voltou. Bom, nem responsabilizo. Pelo menos não foi o Lula. Lula, mesma coisa. Entrou, deu merda, saiu, mas não voltou. Não me atordoa. Tem ou não tem pochete? Não tem, tá? Mas olha só, deixa eu explicar pro senhor. Vamos dar novidade de vida aí? Pro senhor, olha só. A C&A tá com uma parceria bem legal com a reserva, entendeu? Tem umas coisas que Peraí, por exemplo- desculpa. A gente tá na C&A, cara? Senhor, que é C&A? É por isso que não tem pochete. Tô pensando que a gente tá na mesbla. Essa da Mesbla só entende quem tem mais de 45, vamos falar a verdade, né? Mesbla era uma empresa muito antiga, uma loja de departamentos, viu, gente? Que sucedeu a Sloper, que era mais antiga ainda. Muito bem. Então, eu acho que eu consegui demonstrar para vocês que a gente vive, baixa só um pouquinho, um mundo em transformação, né? E, ao mesmo tempo, tem certas coisas que nunca vão mudar. Como, por exemplo, um pai empurrando um filho para aquele primeiro momento que ele consegue ganhar equilíbrio no corpo da bicicleta, certo? É uma coisa clássica que nunca vai deixar de acontecer, até que essa startup da Ucrânia desenvolvesse uma tecnologia de andar de bicicleta sem rodinhas. O controle remoto do eixo, ele é ajustável automaticamente pelo equilíbrio, e é de verdade. Eles precisavam de $150 mil para terminar de desenvolver o projeto, foram numa plataforma de financiamento aberto,
esqueça banco, BNDES, BDMG, banco privado, conseguiram mais de 360 mil dólares e desenvolveram. O Google criou o conceito de bicicleta autônoma. Se vocês forem no YouTube e olharem bicicleta autônoma do Google, vocês vão descobrir uma bicicleta que por controle remoto sai do eixo, igual aquela do Itaú, e vai na porta da sua casa como se fosse o Uber. Entende? A gente vê a de rodinha, mas tem pessoas que estão olhando para onde a gente está olhando, mas estão enxergando o que a gente não vê. Isso vai acontecer cada vez mais. Então nós temos que ser pais de startups, mães de startups, funcionários de startups, ainda que o nosso chefe não seja startup, a gente tem que fazer o nosso melhor para evoluir, né? E eu acho que esse futuro já chegou e a gente tem que se perguntar qual que vai ser a nossa atitude. Isso é muito maior do que o nosso emprego, né? Qual é a nossa atitude em relação a isso? Aí está o Tiagão, hoje com 10 anos, o Daniel com 7. Eu procuro levar eles sempre nos eventos de startups, porque quando eles fizerem 17 anos, eu não vou perguntar que vestibular que eles vão fazer. Mas de tanto conviver com pessoas energizadas, em Startup Weekends, em Meetup, eles vão entender que as pessoas têm sonho, que curtem muito alguma coisa e, portanto, eles vão fazer uma escolha pelo aquele espaço que melhor oferece o conhecimento para que eles se realizem. E vou dizer para vocês que se eles não quiserem fazer faculdade, para mim não terá importância nenhuma, porque o meu papel como pai é que eles tenham propósito e não o curso superior. Não faça da compreensão do passado o filtro do seu olhar sobre o futuro. Parabéns, doutora Silvana, pelo evento e boa sorte aí nos trabalhos hoje. Muito obrigado.